Boa noite, pessoal. Boa noite, vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Só vai permanecer aqui os sobreviventes, hein? Porque a terceira semana de live não é para qualquer um. Vocês estão me ouvindo? Fala para mim se o microfone está funcionando direitinho. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para todo mundo. Vão chamando a galera, tá? Ó o aviãozinho aí, ó, o papelzinho, envia pra galera vir. Já contei pra vocês, né, o que tá acontecendo com o meu perfil, então eu conto com a colaboração de vocês e vão enviando pro pessoal aí lembrar, tá? A gente já enviou lá no grupo, mas nem todo mundo vê, né? Então envia aí no Instagram pra mim, me ajuda. O som tá ok, né? Então tá bom, que daqui a pouquinho vem as meninas aí falando que não tá ouvindo. Aí vocês me ajudem, tá? Me ajudem a falar aí, ó, sai da live e volta, porque aí o som volta. Eu descobri isso semana passada com vocês, eu não sabia que era assim. Que às vezes parece que o Instagram dá um bug, tá? Não é culpa da pessoa e nem nossa aqui, é porque dá doideira aí mesmo. Ah lá, não falei? Ó, já chegou uma falando que tá sem áudio. Centro da Beleza, sai da live e volta novamente para você arrumar o seu áudio, tá bom? Não sei por que acontece isso. Escreve para ela aí para mim, gente, para ela sair e voltar. Vão me ajudando, vocês que estão ouvindo, porque não adianta eu falar, né? Ela não tá me ouvindo, como é que ela vai me ouvir? Boa noite para quem está entrando. Vamos esperar só mais um pouquinho. Boa noite, Ana, Maria, Adalgisa. O nome emenda, a gente não consegue ler. Isso aí, quem não estiver ouvindo, sai e entra de novo. Ajuda aí, gente. Porque aí o pessoal vai entender, tá? Isso aí, vão me ajudando. Boa noite, todo mundo. Boa noite, minha sogra. Boa noite, Ana Paula, Kelly. Isso, ó. Ou aperta o botão do volume, é alguma coisa, tá? Eu sempre testo o áudio antes, porque eu fico com medo de ficar aqui igual uma bobona falando e ninguém tá me ouvindo. Aí, tá vendo? Não sei o que acontece. Muitas pessoas que não têm áudio. Fiquei sem entender isso por muitas lives. Depois que eu fui ver que isso aí é alguma coisa do Instagram, que não é possível. Isso. Boa noite, gente. Ó, eu sempre espero uns 5 minutinhos para poder começar, tá? Para esperar o pessoal ir lembrando. Vai enviando todo mundo. Isso aí. Vocês são meus auxiliares hoje, tá? Ah, então, lá, o Centro da Beleza Unissex voltou o som dela. Muito bom, isso mesmo. Gente, nós estamos na terceira semana do nosso intensivo, tá? E essa é a última semana. Não vai ter mais semana que vem, tá bom? Vocês vão ficar com saudade de mim. Tô brincando, eu não vou sumir mais como eu sumi antes. Eu vou... Minha sogra tá perdida por aí assistindo. Daqui a pouco entra a família toda. Só vem aqui paparicar. Tem que dar força, né, gente? Pra pessoa, pra gente poder ficar animado. Mas eu não vou sumir mais igual eu sumi, tá? Eu vou de vez em quando fazer uma live. Eu comentei, eu acho que na live passada com vocês... Eu tenho uma pasta aqui de mais de 70 lives, acho que dá umas 78 lives. Se eu tirar uma vez por semana para fazer live com vocês, eu tenho live até o ano que vem. Mais de ano, né? Acho que o ano tem quantas semanas? Tem 50 e poucas semanas? 48? Não lembro mais. Então, dá muito mais de um ano, né? Então, eu vou ver direitinho, tirar um dia da semana, porque esse horário... Confesso pra vocês que tá muito ruim pra mim todos os dias, porque eu tô deixando de ir na academia pra poder vir fazer live, tá? Tá vendo como que a gente tem que abrir mão de umas coisas pra conseguir outras?
Não dá para ter tudo ao mesmo tempo e vocês ficam choramingando aí de barriga cheia. Então, aí de manhã fica corrido, não dá para ir, mas enfim, semana que vem tô firme de novo na academia. Acho que já deu tempo do pessoal chegar, né? Parar de papo furado. Então, gente, semana que vem não vai ter mais, então aproveitem essa semana da despigmentação. Mesmo que vocês não façam, hoje vocês vão descobrir se vocês estão prontos para poder trabalhar com a despigmentação e qualquer outra técnica de correção. Eu acho que é muito importante você entender em que patamar você está na profissão, porque existem patamares, né? Eu até fiz no PDF da aula hoje, eu coloquei até um carinha subir na escada. E você, quem recebeu o PDF lá no Telegram, né? Vocês têm que entrar no Telegram para pegar o PDF das aulas. Vocês vão ver que eu coloquei um carinha subindo a escada. Esse carinha subindo a escada significa o quê? Que você tem níveis da profissão, né? Você começa fazendo um design de sobrancelhas, depois você faz a micropigmentação de sobrancelhas, depois você pode fazer a micropigmentação labial ou a despigmentação. Ah, Raquel, mas tem que seguir essa ordem? Não é que tem, não é obrigatório, tá? Tem pessoas que já começam logo fazendo por exemplo, uma micropigmentação labial. Apesar de que eu expliquei na semana passada que eu acho que a micropigmentação labial, ela é mais a técnica, ela exige mais do profissional porque a região dos lábios é mais sensível do que as sobrancelhas. Não é que você não consegue, tá? Você consegue, só que traz mais medo, traz mais intercorrência. Por quê? Por falta de prática, tá? Não é que não pode, deixo sempre isso muito claro. Mas você quer encurtar o seu caminho? Parece que o caminho é mais longo fazendo dessa forma que eu falei. Design, aí depois você vai aprender micro de sobrancelhas, depois labial, depois a despigmentação. Mas não é. Vocês aqui são ansiosos e querem pular etapas. E nessa de pular etapa, vocês se perdem no meio do caminho. Aí sim o percurso fica meio destoado, vocês não sabem para onde vocês vão, né? Então, quando a gente não pula etapa, lembra que eu falei que a gente nasce, cresce, amadurece, né? E tem filho, né? Como é que fala? Como é a palavra? Fugiu o nome agora. Procria, não é não? Não é assim que funciona a situação? Então, com a profissão é a mesma coisa, a gente tem fases. Se a gente segue as fases, a gente... prestando atenção no que vocês estão falando aqui. Ah, tá, tô de microlabial. Tá? Deixa eu desligar os comentários, gente, senão me dispersa, tá? Porque vocês ficam falando umas coisas até interessantes aqui, tá? E depois eu ligo de novo os comentários. Então, a gente tem fases pra gente poder trabalhar com a micropigmentação. Posso simplesmente chegar e trabalhar com a despigmentação? Pode, a gente pode tudo que a gente quiser, né? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Não pode roubar, não tem gente que rouba. Não pode matar, não tem gente que mata. Entendeu? Não é pra fazer, né? Mas se você quer fazer, beleza. Só que quem vai consertar depois vai dar uma nova sobrancelha para sua cliente? Você tem uma parceria? Se você tem uma parceria, ótimo. Se você tem uma micropigmentadora que vai fazer o serviço para você, beleza. Aí você pode fazer só a despigmentação, porque de repente você é uma esteticista, não sabe fazer a micropigmentação, mas sabe, entende do ácido, entende dessa permeação, entende desse drug delivery que a gente faz com a despigmentação química e não quer trabalhar com a micropigmentação. Só que você tem que entender que vai chegar um momento que você vai precisar entregar uma nova sobrancelha para sua cliente. Quem vai fazer se você não sabe? Entenderam? Então, assim, acho importante vocês entenderem que nível da profissão que vocês estão, por quê? Não é assim, chega, aprende micropigmentação hoje, mês que vem vai, faz a remoção, a não ser que você seja uma pessoa que você aprende tudo muito rápido, você em um mês você atendeu muitas pessoas, já está com uma certa experiência e bola pra frente. Aí eu acho também que você não tem que perder tempo, tá? Mas cada pessoa no seu tempo. Tem pessoas que vão levar 2, 3 anos para se especializar em despigmentação, em correção. Tem pessoas que com 6 meses já está fazendo tudo. Então depende muito de cada um, depende do recurso, depende da boa vontade, entendeu? E a Nanoblend também despigmenta. A Nanoblend, a promessa dela é uma técnica, ela é a evolução da micropigmentação, né? Você trabalha com os fios inteligentes, né? O posicionamento inteligente dos fios. Se ela ficar ruim, você despigmenta, porque não é que é Nanoblend que não tem pigmentação. Existe a introdução de um pigmento, a partir do momento que você introduz um pigmento na pele, você consegue retirar qualquer tipo de pigmento, tá? A despigmentação química para a tatuagem, não recomendo, porque a tatuagem ela é mais profunda,
O pigmento de tatuagem, ele tem diferença, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ele tem diferença, o pigmento de tatuagem, pro pigmento de micropigmentação. Então, a gente encontra mais dificuldade de trabalhar com a despigmentação química em tatuagem do que em micropigmentação. Isso é fato. Outra coisa também é o quê? A área da tatuagem, ela é muito maior. Tem tatuagens grandes, tem tatuagem miudinha, mas também tem tatuagem grande, né? Então, nesses casos, o mais aconselhável é o laser mesmo, tá, gente? Então, assim, quero falar uma coisa pra vocês. Tá todo mundo com lápis, caneta perto aí? Ou então qualquer lugar pra anotar, até no próprio telefone. Não sei se dá, porque senão vai sair da live, né? Eu vou fazer 9 perguntas pra vocês e eu quero que vocês respondam pra vocês mesmos se sim ou se não. Porque eu vou ajudar vocês a entenderem se vocês estão prontos pra despigmentar. Ou para trabalhar com qualquer técnica de correção. Porque não é só a despigmentação que é técnica de correção, tá? Então, quem tiver como pegar aí um papel caneta rápido, rapidinho, 10 segundos. Vamos lá. Rapidinho. Vai enviando na live aí, tá, gente? Vocês são muito ansiosas, cara. Vocês fazem perguntas da semana. Não vou responder. Vocês vão ter que vir a semana inteira para poder saber as respostas. Dá para fazer no Tebur também, tá? Mas calma, que eu vou explicar isso lá. Vai ter uma aula aí que eu vou explicar. Não sei se é amanhã ou se é depois de amanhã. Tá? Então tá. Tá na mão, né? A maioria já pegou aí. Então, gente, olha só. Perguntas, tá? Agora, a primeira pergunta, na verdade eu tenho 10 perguntas, essa eu quero que vocês respondam aqui pra mim, eu quero ver. Vocês fazem despigmentação? Sim ou não? Fala pra mim aqui nos comentários. Pra eu saber a quantidade de pessoas que sabem, né, fazer, ou que não sabem, ou que querem aprender. A Rosalina faz. A Sara Souza faz. A Belle Corpo faz. A Pami não faz, a Regina não faz, Regiane. A Lu não faz, a Karen não, a Sônia não, Jéssica não, Luana também não. A Sara faz com Tebori. Ó, legal, tá vendo? Muita gente não faz, né, despigmentação ainda. Né? O meu objetivo aqui é o quê? É apresentar para vocês o que é esse mundo da despigmentação. E para quem já faz, a gente sabe que toda vez que a gente aprende com alguém diferente, a gente aprende algo novo, né? Mesmo que essa experiência seja ruim, sempre a gente tira uma coisa boa. Então, espero que vocês que fazem gostem da aula, né? E aprendam alguma coisa de diferente comigo aqui hoje, tá bom? E durante toda essa semana, que vai ter muito conteúdo ainda. Então, gente, beleza, vocês já me responderam. Vocês aí que não fazem, acompanhem, tá? Por enquanto eu tô com a turma do meu curso fechado, mas mais pra frente eu vou abrir. A intenção que não é vender curso pra vocês, não de momento. E quem quiser entrar pra lista de espera, pode me pedir no direct ou então eu mando depois no grupo, tá? Se vocês estiverem participando, pra vocês entrarem pra lista de espera, tá? Vamos ao que interessa. Deixa eu fechar aqui, que agora eu não quero ver a resposta de vocês, tá? Quero que vocês respondam pra vocês. Primeira pergunta, vamos lá. Responde se sim ou não no papel pra você, porque depois você precisa ver quantos sim, quantos não você respondeu, tá? Eu que inventei esse teste, gente. Eu inventei hoje de manhã. Seus fios ficam duplos? Sim ou não? Põe no papel. Seus fios ficam duplos? Sim ou não? Responde a verdade, tá? Você vai estar enganando só você. Se você falar mentira. Tá enganando você mesmo. Isso não cola. Fala a verdade, tá? Segunda pergunta. Seus fios esfumam? A primeira é se você deixa o fio duplo. A segunda, eles esfumam? Porque às vezes ele não fica duplo, mas fica todo esfumado depois. Sim ou não? Terceira pergunta. Sua micro não fixa direito? Você tem problema de fixação? Sim ou não? Quarta pergunta. Sua micro fica artificial? Você não consegue naturalidade? Sim ou não?
Quinta pergunta, você ainda tem dúvidas na hora de escolher o pigmento para a sobrancelha da sua cliente? O pigmento ideal? Você ainda não tem confiança em escolher o pigmento ideal, sim ou não? Você fica insegura quanto ao design que você realiza na sua cliente? Sim ou não? Sexta pergunta, né? Sétima pergunta, você deixa cicatrizes na cliente? Sim ou não? Oitava pergunta, suas clientes voltam com cor fantasia nas sobrancelhas? Cor fantasia, para quem não sabe, é aquela cor acinzentada, azulada, esverdeada, tá? Sim ou não, né? E a última pergunta, sua shadow chumba? Sim ou não? Quero que vocês analisem a resposta de vocês aí. Legal as perguntas, né? Mas essas perguntas eu fiz para vocês para poder deixar vocês o que? Cientes de uma coisa. Se vocês responderam que sim, para para 2 ou mais perguntas dessa daqui, você ainda não está no momento de fazer a despigmentação, tá? Uma até passa, 2 ou mais, você precisa melhorar essas perguntas, né? Essa questão que você respondeu que sim. Então, se você respondeu tudo não, passou da hora. Se você respondeu metade sim, metade não que não dá para fazer metade aqui, né? Mas vamos supor, você colocou 5 sim e 4 não, né? Você precisa melhorar os seus 5 sim. Foca nisso, tá? Eu achei essa ideia hoje espetacular. Falei, cara, eu tenho que mostrar para elas em que elas não estão boas, para elas entenderem que elas precisam melhorar, focar naquilo ali para chegar na despigmentação. E o processo não é árduo, não. Depois que você identifica onde você está errando, fica muito mais fácil, tá? Então, muitas vezes, muita coisa aqui, ó, como que você melhora? Treinando. Por exemplo, os fios duplos, você precisa treinar mais, tá? Os fios que esfumam, também melhorar essa angulação aí. A fixação, também é questão de treino, é questão de não conseguir compreender qual é a camada que você está implantando, fica com medo, deixa muito superficial e não volta, né? Se sua micro fica artificial, você não está dominando a máquina, você está chumbando ou sua mão está pesada, né? Então precisa identificar onde está o erro para você melhorar. Quando você for melhorando um por um, aí sim, quando você estiver entregando um resultado assim, de 90% de excelência, você já pode fazer uma correção, tá? Deixa eu pegar os slides aqui. Legal o teste, né, gente? Isso aí. Ó, teve gente falando 5 sim, 4 não, né? Então, vamos melhorar onde respondeu sim. Vamos focar nisso, tá bom? Olha lá, ó. A Mari está perguntando, para quem não faz micro, pode fazer só despigmentação ou neutralização? Eu falei, né, isso no começo, eu vou repetir. A questão é a seguinte, poder pode, né, eu comentei aqui com as meninas que estão acompanhando desde o começo. A gente pode o que a gente quiser, mas será que convém? Como que você vai fazer se você não faz a micropigmentação? Como que você vai depois entregar o resultado de uma sobrancelha pronta para sua cliente? Porque ela veio despigmentar, mas ela pode ter erro de design. Durante a despigmentação, você pode apresentar diversas cores fantasia, vocês vão ver isso durante a semana. E aí você precisa neutralizar. E para neutralizar, você precisa saber fazer uma micropigmentação. Como que você neutraliza sem saber implantar? Como que você neutraliza sem saber de pigmentologia? Não tem como. Então, assim, ou você é uma esteticista, tem uma clínica de estética, você quer só trabalhar com a remoção, com a despigmentação, e você faz só isso e coloca uma profissional que faz a micropigmentação para poder entregar o resultado para o cliente. Senão você vai deixar sua cliente com 50% do procedimento realizado. Não faz sentido, né? Vocês concordam comigo quanto a isso? Porque eu tenho essa pergunta, assim, essa pergunta ela é rotineira, entendeu? Então, não sei por que não é claro isso para algumas pessoas, né? Eu não sei se é porque as pessoas que me perguntam isso são da área da estética, né? Mas esquece de
mostrar, esquece de pensar que o cliente precisa do resultado final, ela precisa da sobrancelha dela pronta. E quem vai entregar isso se você não sabe fazer? A não ser que você tenha uma boa parceria, não é verdade? Então tem que pensar por esse lado, tá? Não pode deixar o cliente na mão. Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui pra gente. Responsabilidade profissional. Nós temos muita responsabilidade sobre o nosso cliente, tá? Não é assim, chega e faz uma micropigmentação e pronto. E nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aqui dos principais erros, né? E para falar desses erros, eu preciso falar dessa responsabilidade profissional. Porque o que eu percebo? As pessoas não querem fazer, às vezes, um bom investimento para poder investir nos melhores produtos, nos melhores cursos, né? Olham muito assim essa questão de fama e esquece de entender que detalhes importantes da profissão precisam ser aprendido. E uma coisa que eu sempre foquei nos meus cursos, que meu aluno sabe, é o quê? Eu sempre falei, fazer fio bonito, qualquer um sabe. Né? Eu brinco sempre com as pessoas. Se eu colocar um tebore na mão da minha sobrinha de 9 anos, ela aprende a fazer. Hoje ela vai fazer feio, amanhã ela vai fazer feio, daqui uma semana ela já melhora, daqui um mês ela melhora, daqui um ano ela está fazendo melhor do que eu se ela pegar todo santo dia para fazer. Então isso é o de menos. O detalhe importante, o que faz a diferença é a essência da profissão, que vocês precisam aprender. Então a responsabilidade profissional, ela entra tudo, ela entra a ética, ela entra o processo de cicatrização que você tem que entender. Por quê? Quando você entende o processo de cicatrização, você entende que a micropigmentação não cicatriza, ela regenera. O tecido que a gente tem de volta, depois de uma micropigmentação, é um tecido normotrófico, é uma cicatriz normotrófica porque ele regenerou e não ficou uma cicatriz de fato. Cicatriz é uma coisa, reparo tecidual é outra. Então, são coisas que eu percebo que em cursos que eu já fiz, tá, gente? Eu não tô julgando os cursos dos colegas, não. Eu não sei, tem gente que às vezes é até melhor do que eu e ensina até mais a fundo. Eu não tô julgando isso, não. Mas os cursos que eu fiz de micropigmentação, até hoje, são cursos que ficaram bem rasos, né? E que, por exemplo, uma pessoa iniciante e que não tem uma faculdade da área da saúde, como eu tenho, fica à mercê, fica sem saber. Por exemplo, uma parte de biossegurança que é tão importante, né? E que muitas vezes é só pincelado, não ensina real como que é feito cada detalhe. E isso é importante, né? Pelo menos para mim, todos os meus cursos que eu fiz, principalmente o começo, lá no começo, não foi passado isso em detalhes. E isso precisa ser passado em detalhes porque a nossa responsabilidade profissional está aqui, ó. Né? Quando o curso é um curso de especialização, ele precisa ser bem definido, né? Isso é uma especialização. Você vai aprender o essencial, a essência da profissão, num curso de iniciante, como é o meu caso do meu curso de micropigmentação de sobrancelhas, né, online. Ele é um curso para iniciante, porque lá tem tudo, né? Basta você parar, assistir, realmente querer aprender, que você vai aprender os detalhes. Então a gente tem responsabilidade profissional sobre o cliente, sobre muitas coisas, sobre a saúde dele, sobre a autoestima dele, sobre o resultado que a gente vai entregar. Não é assim, chega, entrega o resultado que você acha, faz promessas, edita suas fotos na internet, põe um monte de efeito e não entrega nada daquilo, tá? Então a gente tem uma responsabilidade civil sobre o nosso cliente, que é a obrigação de reparar um prejuízo. E o cliente, ele tem direito de correr atrás do prejuízo, tá? Ele tem um período de 5 anos para ingressar com uma ação judicial contra o profissional que cometeu erros. Vocês sabiam disso? Por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente está falando de correção. Então, se a gente vai corrigir, a gente vai corrigir um erro, né? Então, é cabível falar disso aqui hoje. Vocês sabiam disso? Porque se não sabiam, estão sabendo agora. Ficou todo mundo quietinho, cri, ninguém falou nada. É claro que assim, né, gente, as pessoas não vão sair fazendo nada, é claro que tem as pessoas de má fé, né, mas a gente fazendo a nossa parte, fazendo tudo direitinho, os problemas reduzem a quase zero mesmo, entendeu? Então, assim, é só se tiver que acontecer mesmo alguma coisa. Que mesmo a gente cuidando direitinho de tudo, a gente é passível de erro, é passível de acontecer as coisas. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, tá? Sempre a saúde em primeiro lugar do cliente, né? E a nossa também, que é importante.
Assinar a anamnese não tem nada a ver com o que você promete. Ela está assinando ali sobre a questão da saúde dela, tá? Você precisa fazer ela assinar um termo de consentimento e autorização do procedimento em que você explica nesse termo o que ela está sendo feito nela, o que ela concorda, o que ela discorda, né? Então, e aquelas pessoas que não têm esse termo, que não fazem nada disso, né? Então, existe esse tipo de pessoa, de profissional. Se você é um profissional que anda certinho, tá tudo certo, entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é a micropigmentação em si? Vamos entender um pouquinho disso aqui, porque isso aqui é importante. Deixa eu abrir um negócio aqui no meu computador para eu acompanhar. Tem 1000 coisas abertas aqui. Ninguém entende o meu computador. Calma aí. Deixa eu achar o que eu quero aqui. Achei. Eu tô com essa figura aqui na minha frente. Olha, tá vendo essa figura? Essa aqui é a figura da pele, é um diagrama, tá? Mostrando para vocês, na primeira figura aí, ó, o momento da implantação do pigmento na pele, tá? Esse momento, deixa eu tirar o som do meu computador. Esse momento da implantação, o pigmento dispersa, né? E a gente sabe que a gente implanta ele logo abaixo ali da camada basal, primeira camada da nossa derme, tá, gente? Gente, pigmento não se implanta na epiderme. A epiderme, ela se renova no mínimo 30 dias. Peles mais idosas, elas demoram um pouco mais para se renovar. Então, cuidado aí com o que vocês vão falando sobre renovação, sobre implantação na epiderme e duração de 1 ano. Epiderme não dura 1 ano, ela renova a cada 30 dias. Isso está em artigo, isso está em livro, isso é coisa que a gente aprende lá na escola, tá? Então, está errado falar isso. A gente faz a implantação, como está na primeira figura aí, ó, e depois de 1 mês o pigmento ele começa a se assentar, né? Então os pigmentos que não são fagocitados pelo corpo são expulsos, tá vendo que por cima ali tem algumas bolinhas meio que sendo expulsas? Mostrando para vocês no diagrama, na figura do meio, né? E os pigmentos fagocitados se alojam na derme, ó. Tá vendo que eles já vão ficando mais juntinhos, né? São os pigmentos que foram fagocitados, tá? Depois de 3 meses, os pigmentos fagocitados se alojam na superfície da derme. Ó, eles ficam mais juntinhos ainda. Então, é assim que é feito o pigmento, é assim que é implantado, é assim que ele deve ser, tá? E temos que tomar cuidado com o quê? Com a profundidade. Porque vocês sabiam que o pigmento ele tem um afundamento progressivo na derme? Então, qual é o problema de estar sempre fazendo micropigmentação em cima de micropigmentação, correção em cima de correção, neutralização em cima de neutralização? O pigmento que já existe ali, ó, nessa terceira figura, ele vai só descendo. Por quê? O que você vai colocando por cima vai empurrando. É como se fosse dessa forma mesmo, tá? Falando a grosso modo para vocês entenderem. Então fica uma carga de pigmento muito grande. É aí que entra a despigmentação. Às vezes você precisa fazer uma despigmentação para você dar um alívio para esse espaço, para poder caber, entre aspas, mais pigmento ali. Tá? Porque pigmento em cima de pigmento vai ficando uma coisa problemática. E de acordo com que isso aí vai chegando a certas profundidades, isso vai pegando cores fantasias. Quanto mais profundo, mais vai trocando de cor. Então, aprofundar o pigmento não é só também o peso de mão. Muitas micropigmentações em cima da outra pode acontecendo isso. Por isso que o ideal é a micropigmentação sair por completo, né? E a gente tem uma durabilidade aí de 18 meses em média de uma micropigmentação convencional. Não é nanoblend. Nanoblend tem uma outra proposta, tá? Mas uma micropigmentação convencional é isso aí, tá? E aí o correto seria o quê? Essa micropigmentação ir degradando aos poucos, porque ela vai fazendo fotossensibilidade, né? Fotodegradação, que isso vem através do quê? Da radiação, né? Que normalmente a gente, no nosso dia a dia, a gente vai com o nosso metabolismo, radiação, e aí vai fazendo o quê? Essa fotodegradação do pigmento, tá? Uns vão degradar para o mais cinza, outros vão degradar para o mais avermelhado. É assim que acontece a degradação da nossa micropigmentação. E aí é onde a gente tem que decidir despigmentar ou neutralizar, mas isso é assunto para amanhã, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo uma micropigmentação? Profundidade, a pressão que a gente está trabalhando, o posicionamento do nosso equipamento e como está sendo essa perfuração. Essa perfuração que eu coloquei aqui em relação ao motor do equipamento, quando você está trabalhando com o dermógrafo.
Um motor em altas velocidades, isso quer dizer que ele aumenta as batidas da agulha na pele. Então, se ele aumenta as batidas da agulha na pele, significa que quanto mais ele bate, mais ele pigmenta, certo? Então, quer dizer que você precisa ser ágil. Se você ficar molengando com o seu dermógrafo, você vai pigmentar muito aquela parte ali. Mas a gente sabe, explico até isso no curso Oficina da Micro, que o ideal de se trabalhar não é com uma velocidade muito alta. Primeiro que, além de ter mais batidas na pele, você perde o controle do dermógrafo, né? E aí você não tem uma implantação perfeita, tá? Então são coisas que vão fazer você errar, se você não presta atenção, tá? Tem umas coisas legais para falar aqui mais adiante. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Estão entendendo a aula, gente? Eu já tô falante, né? Tô falando pra caramba hoje. Tem que fazer uma introdução pra vocês irem entendendo, tá? Porque quem acompanha a semana toda se dá bem, né? Então tá. Beleza. E aí, todos esses erros que eu coloquei aqui pra vocês, ó, são coisas que a gente tem que prestar atenção. São erros muitas vezes bobos e outros são graves, tá? Então tem erros e erros. Tem coisas que acontecem, eu acho assim, a gente é passível de erro, né? Como eu já falei pra vocês. Eu já errei, né? Mas graças a Deus eu nunca cometi erros gravíssimos nas micropigmentações, né? Até porque também eu sou muito cautelosa. Então, uma coisa que eu faço quando eu vou fazer pela primeira vez um procedimento, eu decoro. Por quê? O nervosismo às vezes atrapalha a gente. E você decorando o que você vai fazer, o passo a passo do atendimento. Por isso que eu faço passo a passo para vocês. Me ajuda a não errar, tá? Me ajuda a ter que ficar assim, ai meu Deus, agora eu faço o quê? Faço o quê? Isso me ajuda a não errar. Então, como eu sempre fui assim, eu acho que os meus erros, eles são menores, entendeu? Foram menores no meu começo, tá? Então, ó, design errado. Design errado e assimetrias, a gente pode incluir isso como o mesmo problema, né? Que é lá naquela questão que eu falei pra vocês. Se você não domina nem o design, por que que você faz micropigmentação? Você tem que primeiro dominar um design de sobrancelhas. Se você não domina o design, negativo, volte uma casinha. Vamos fazer um jogo aqui, volte uma casinha porque tá errado. Porque 50% da micropigmentação é o design de sobrancelhas. Não adianta você ser top do pigmento, você saber tudo de pigmento, você ser top da implantação, mas o seu design ser torto, você deixar a sobrancelha da sua cliente, uma no céu e outra uma no norte e outra no sul, uma grossa e outra fina, entendeu? Então, assim, erros grosseiros. Às vezes pode acontecer de uma ficar levemente mais inclinada do que a outra, uma coisinha boba ou outra, às vezes é natural da cliente isso, mas eu tô falando de erro grotesco, tô falando de erro daqueles que você tira a cauda e cria uma cauda dupla. Coisa sem noção que eu tô falando, entendeu? Então, se você ainda não tem a capacidade de entender o que é um design bonito, não tem capacidade de entender o que é a percepção de desenho, não tem nada de errado com você. Você só precisa admitir que você não sabe e voltar uma casinha. Sabe por que eu tô falando isso com vocês? Eu tiro pela correção do suporte. Quando a gente corrige no suporte, tem aluno que falta pouco bater na gente. Não sei para que veio pedir correção então, né? E vocês sabem como que é a minha correção lá no suporte. Ó, aqui você precisa melhorar isso, precisa fazer aquilo, né? Com jeito, mas falando para vocês onde tá errado de fato, porque eu tenho que falar o português claro para vocês entenderem. Então, não sabe fazer o design? Não faça a micropigmentação. Aprende a fazer o design primeiro. Na hora que tiver ok, você vai para a micropigmentação. Por quê? Você vai pegar muita sobrancelha difícil para poder fazer micropigmentação. E não pode ter dúvida, tá? Pode ser que você não chegue na perfeição. As minhas também não são perfeitas, mas você tem que entregar o máximo, o melhor que você puder, tá? Migração de pigmentos. O que acontece com a migração de pigmentos? Eu tenho uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês. É quando a gente atinge zonas de risco, como por exemplo lábios, né? Aqui nas comissuras, é zona de risco. Atingiu ali, corre o risco da sua cliente ficar igual o Coringa. Corre o risco do pigmento entrar por dentro da pele e formar uma sombra borrando tudo, tá? Ou então quando você pega realmente pele do lábio assim, que é a foto que eu vou mostrar pra vocês, e aquilo ali meio que espalha, não fica um contorno visível, porque, como eu expliquei pra vocês na semana passada, a pele dos lábios é diferente da pele, tá? E, por exemplo, olhos.
né? Eu não trabalho com óleos, eu já fiz óleos em cursos, mas eu não trabalho com óleos. Mas eu sei qual é a zona de risco dos olhos, canal lacrimal. Porque se a gente pega ali, o pigmento entra e aí ele se espalha ali por dentro e ocorre também uma mancha, dá uma olheira pigmentada. E sabia que só tem como remover isso se realmente descer tudo aqui com cirurgia? Olha só o tamanho do pepino, né? Então é complicado, gente, tem que tomar cuidado, tá? Tamanho inadequado da agulha, né? Às vezes a pessoa coloca a agulha no dermógrafo muito alongada, muito para fora, geralmente vamos botar assim, tá lá 3 milímetros para fora, e ela crava a agulha na pele da cliente, coitada da cliente, e vai puxando, e vai puxando. Aquilo ali vai formar uma cicatriz, vai gerar um processo inflamatório exacerbado, né? Vai dar ruim, uma coisa ruim vai acontecer, tá? A profundidade incorreta da agulha também está relacionado com o seu tamanho. Então, a gente, como vai fazer fio a fio, por exemplo, eu pelo menos gosto de trabalhar com a agulha mais alongada, até 2 milímetros. Por quê? A gente trabalha com a ponta da agulha na pele. A gente não crava a agulha na pele e puxa. É a pontinha da agulha delicadamente na pele, ó, vindo, bonitinho, trabalhando, tá? Então, assim, eu deixo ela mais alongada para eu enxergar a ponta dela trabalhando na minha pele. Mas eu não posso também deixar muito alongada, primeiro que fica difícil do pigmento descer até a pele, porque é mais percurso para ele percorrer e chegar até a pele. E aí, às vezes, você fica só arranhando ali a pele e você não sabe por quê. Isso é dica de ouro, hein? Isso está dentro do curso Oficina da Micro. Ó, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Tá? Então, a agulha muito alongada acontece isso. Primeiro que você pode, aí você tende a fazer o quê? Forçar, porque não desce o pigmento. Aí você machuca, tá? Então, é complicado. Lâminas hard. Olha só, eu até peguei aqui, porque tem umas pessoas que às vezes não sabem, quem às vezes só trabalha com dermógrafo. Eu vou ficar grandona na tela aqui, calma aí. Lâmina hard. Ó, hein? Lâmina flex. Ó. Isso aqui é uma lâmina flex. Por que ela é flex? Ela faz isso aqui, ó. Consigo dobrar ela, tá vendo? Ó, mais flexível. E o que é a lâmina hard? Deixa eu abrir aqui. Ela tem o corpo de metal, ó. Consegue observar? Eu não consigo dobrar ela, ó. Até que se eu fizer muita força, eu vou conseguir. Nossa! Pra que isso? Escutaram, né, a moto? Então, gente, olha só. Tá vendo, ó? Eu até se eu fizer muita força, eu consigo dobrar ela, mas ela é uma lâmina mais dura, tá? Ó, ela tem um corpo de metal. Qual é a importância disso aqui? Deixa eu voltar lá pro meu slide. Até que tem bastante gente na live hoje. Achei que não ia ter tanta gente. As lâminas hard, elas são problemáticas na mão das pessoas que estão começando. Por quê? Ela tem maior poder de corte, tá? Se a gente comparar com a lâmina flex. A lâmina flex corta também, não tô falando que não corta, tá? Vocês aprenderam lá na primeira aula do intensivo sobre o corte, que é uma fissura. Mas a lâmina hard na mãozinha de uma pessoa que está começando, que não sabe dosar, é problemática. E as cicatrizes que a gente vê em fio a fio, geralmente são da hard, tá? Chega muita cicatriz e quando a gente vai despigmentar, a gente observa isso. Então, se você está começando, dê preferência para a lâmina flex, para você não ocasionar cicatrizes na sua cliente, tá? Micropigmentação não é para deixar cicatrizes. As velocidades, tanto da mão quanto do seu dermógrafo, é super importante que você dose isso, tá? Nem de mais e nem de menos, para não hiperpigmentar e também para não ficar falhado, tá? Má qualidade de pigmento. Eu mostrei também em uma das lives um pigmento que uma aluna me pediu para poder ver. Eu comprei tudo do Mercado Livre e quando eu abri eu fiquei apavorado. Primeiro que não tem esterilização nenhuma, não tem rótulo nenhum e ainda veio violado. Então, e ela me falou que tem pessoas famosas usando. Eu nem quis perguntar quem, até porque nem me interessa. Mas é aquela situação, né? Complicado. Não dá porque depois você coloca um negócio desse num cliente seu, ele desenvolve uma alergia, ele é contaminado e aí, o que acontece? Né?
Então são erros que a gente vai chegar a falar da despigmentação, mas tem coisas que não cabe nenhuma despigmentação depois do que acontece. Dependendo do que acontece, né, isso já vira até outros tipos de problemas pra gente, tá? Imperícia, negligência e imprudência do profissional. O que é imperícia? A imperícia é quando você não sabe, não domina e você quer fazer. É aquilo que eu falei pra você, se você não domina o design, não faz micropigmentação. Então, se você não domina, você está provocando uma imperícia fazendo aquilo ali. Quando eu sei que eu domino, Raquel, quando eu sei que eu estou pronta, quando você estiver fazendo um design bonito, quando o seu fio a fio na pele sintética não tiver com fio duplo, olha as perguntas que eu fiz para vocês no começo da live. Quando tudo aquilo ali tiver com a resposta não, quando você estiver dominando aquilo tudo, você está pronto, tá? Negligência. O que é uma pessoa negligente, né? É aquela pessoa que sabe que não pode, mas ela faz. Por exemplo, usar Tebore na próxima cliente sem esterilizar. Você está sendo negligente, porque você sabe que se o seu Tebore é de metal, de aço inox, ele precisa ser esterilizado. Se ele não é descartável, então você tem que esterilizar. E a imprudência é quando você é imprudente, entendeu? Como é que fugiu a palavra agora da imprudência? Como é que funciona a imprudência? Esqueci, botei já no e-book para vocês. A pessoa imprudente é aquela que faz sem pensar, é isso, tá? Então, assim, tem esses tipos de pecados dos profissionais e que a gente precisa parar para pensar, não agir por pressão, entendeu? Pensar, não fazer aquilo que o cliente está pedindo. Muitas vezes o cliente leva a gente a cometer erros, tem que prestar atenção nisso, tá? Por exemplo, até mesmo o cliente que não quer muitas vezes despigmentar, eu vou falar disso também durante a semana, mas eu já vou dar um spoiler, e você se sente pressionado a colocar uma tinta por cima de uma coisa que já não está bom, né? Então você precisa saber também até onde você pode ir, falar não, né? E se aquilo ali não é para você, você rejeita. Não é vergonha nenhuma você rejeitar serviço, tá? Isso já aconteceu várias vezes comigo e se chegar alguma coisa que eu não vou dar conta, eu vou rejeitar. Até hoje é assim, tá? A pessoa não cautelosa, é isso, me fugiu o nome aqui da situação. Imprudência, gente, é a pessoa que não tem cautela, tá? E a reação orgânica do cliente, que pode ser, por exemplo, reação alérgica, tá? Pode ser reação alérgica ao pigmento, pode ser reação alérgica ao produto pós. Ao pigmento, eu quero já tranquilizar vocês desde já. Usando um pigmento com Anvisa, as chances, não existe nada 100%, né? Mas as chances são bem reduzidas, tá? Só que existe um pigmento específico, que é o amarelo tartrazina, que compõe alguns pigmentos, tá? E esse pigmento, quando ele está contido em alguns pigmentos, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que a Meg usa desse pigmento, tá? Tem que olhar o CI dele depois, eu posso passar isso para vocês no nosso Telegram, tá? Eu olho o CI direitinho e passo para vocês qual é, para vocês identificarem. Não é que é ruim, só que pessoas que têm alergia a corante alimentício não devem usar esse pigmento. Esse é outro ouro, tá? Eu tô me recordando aqui qual é a marca que usa. Mas não interessa, não é a marca que interessa pra gente. O que interessa é saber identificar o pigmento no CI. E que vocês já aprenderam o que é CI comigo também, né? E aí as causas desconhecidas, que às vezes acontecem coisas que eu estava até lendo esses dias em alguns artigos e que ninguém sabe por quê. Até hoje, né? Falta muito estudo científico na nossa área, infelizmente. Eu fui fazer meu TCC da pós-graduação no mês de março e abril, como eu passei aperto para poder encontrar artigos falando da nossa área, tá? Os artigos são todos em inglês, né? Então tive que traduzir tudo, eu não leio inglês bem, mas quem quer, corre atrás, né? Então eu fui traduzir um por um, li e fui conseguindo fazer o meu TCC aos trancos e barrancos, porque a gente tem muita escassez de estudo na nossa área. Então tem muitas coisas que ainda são de causas desconhecidas, principalmente coisas alérgicas, tá? Então, por isso que eu falo, usem pigmentos que são testados e aprovados pela Anvisa, porque se a Anvisa aprovou, significa que aquilo ali foi aprovado, foi testado e que você pode usar sem dor de cabeça. Só com essa ressalva do amarelo que eu falei pra vocês, tá? E aí, tô deixando aqui pra vocês, deixa eu abrir um pouquinho. Eu tirei isso daqui de um dos artigos, dá pra ver bem, vou abrir pra vocês falarem, tá?
Tá vendo a expansão do pigmento ali em cima, no arco do cupido dela, ó? E um pouquinho lá no cantinho, perto do cantinho da boca dela, ó, tá vendo? Pra mim ficou um pouquinho escura a foto, pra vocês tá bom pra ver? E me parece que essa pessoa, quando fez também o contorno, pesou a mão no contorno, ó. Pode ver que o arco do cupido dela também tem uma mancha escura e no cantinho também tem uma mancha escura, tá? Então, pra tirar isso aqui, tem que rebolar. Tá? Despigmentando. Despigmentação. Tá bom? Aí, é isso que eu falei pra vocês durante a semana passada, tá vendo? Que não era pra gente poder aumentar os lábios, olha o que acontece. Não mostrei na semana passada porque o assunto era pra agora, né? Mas tá aí, ó, a mancha. Não ficou bonitinho não, né? E aí a gente tem aqui, ó, também tirado de artigo científico, tá? A referência tá até aqui, ó. A gente tem esse trabalho também que foi feito na sobrancelha. E também a migração de pigmento na área dos olhos, tá vendo? E aí, gente, despigmentação química em olhos negativo, tá? Tem que fazer a laser e com uma proteção específica, tá? Com um profissional habilitado que saiba o que está fazendo, porque o olho é uma região vital. Então tem que tomar cuidado, fazer a proteção adequada, né? E nesse caso aí dessa sobrancelha, eu já indicaria logo um laser também. Porque tá estranho, né? Tadinha. Mas enfim. E agora eu vou mostrar pra vocês, pra gente finalizar. Hoje eu falei pra caramba, hein? Uma pessoa que todo mundo conhece. Vou contar um caso. Essa foto de baixo tá dando pra ver bem ou tá com sombra? Todo mundo aqui conhece essa pessoa. Quem sabe quem é? Quem é, gente? Essa pessoa aí. Vocês não têm coragem de falar quem é? Dá pra ver? Eu vou tirar os comentários, tá? Pra vocês olharem melhor. Só me fala se vocês conhecem essa pessoa aí. Ah, que eu o quê, Lu? Gente, vocês parem de ficar me acusando. Não é eu, não. Não é eu, tá? Vocês ficam falando mentira da minha live. Nossa, que monte de gente mentirosa. Estão viajando na maionese. Que eu o quê? Vou tirar. Ai, ai. Tem certeza que sou eu, gente? Vocês estão me confundindo. Vocês estão me confundindo, cara. É sim. Ai, ai. Olha, gente, vou falar pra você. Inconfundível, né? Tá bom. Agora, quem não sabe, eu vou contar essa história aqui. Já que vocês já me arrasaram, né? Vocês já me arrasaram, acabaram com a minha noite, acabaram com a minha semana. Não volto mais pra fazer live. Vocês não vão com a minha cara. Ó, agora eu vou desativar os comentários para vocês verem com calma. Então, o que acontece? Eu vou contar essa história para vocês aqui. Em 2000 e... bolinha, deixa eu ver, 2013. Não, 2013 eu me formei. 2014 eu fui para Vitória para fazer curso de estética. E lá na escola tinha a opção de design de sobrancelhas, tinha micropigmentação e tudo mais, né? E aí, quando eu escolhi fazer a minha grade de estética, eu não escolhi micropigmentação porque eu não queria na época trabalhar com isso. Mas coloquei design de sobrancelhas e fiz. Aí é uma escola, né? Era uma escola, tinha atendimento, escola grande, maneiro e tal, bonito o negócio lá. E aí tinha turmas de micropigmentação. E num belo dia eu tava lá estudando, aí chegaram pra mim e perguntaram assim, você quer ser modelo de micropigmentação e tal? Aí eu fiquei meio com medo, mas falei assim, vou lá. Fui ser modelo, né? Aí fiz a primeira vez, isso daí não é a primeira vez, tá? Foi a segunda vez. A primeira vez foi feito por um rapaz. Ele deixou minha sobrancelha retinha, mas essa eu não tenho foto. Essa eu não tirei foto na época. E aí ficou retinha minha sobrancelha, eu não gostei daquilo. Daí no mês seguinte teve uma outra turma. Aí eu lembro direitinho que foi uma menina da Bahia que fez a minha sobrancelha. Gente, mas olha, e eu já tinha feito o meu curso de design, né? Então eu fiquei com o espelho na mão, porque assim, um espelho na mão aqui,
e ela fazendo a minha micropigmentação. E na época era cadeira, aquelas cadeiras assim que a gente fica, né, sentado, e eu com o espelho na mão. Apesar de que eu não gosto que o cliente fique com o espelho na mão, mas eu fiz isso. Porque eu estava insegura, porque o menino tinha feito a minha sobrancelha reta, e como eu já entendi de design, eu queria dar meu pitaco, né? Cliente sendo cliente. Eu no meu momento de cliente, modelo. Então, ela foi fazendo na minha sobrancelha, foi fazendo, e tá aqui pigmenta, parecia uma cirurgia. Quando eu levanto da cadeira, minha sobrancelha preta, da cor da minha blusa, preta. E eu branca, quase transparente, do olho claro e um loiro escuro do cabelo da minha cabeça, né? Só que assim, o que aconteceu ali foi o quê? Foi um erro muito grave que aconteceu ali naquela escola. Hoje, eu como professora, eu entendo, né? A escola é uma escola muito boa, né? Eu fiz meu curso lá. Só que assim, pecou um pouco, porque era muito aluno para poucos professores. Na verdade, acho que era uma professora e uma auxiliar, para poder dar conta daquela galera toda. Eu acho que eram 15 pessoas fazendo o curso. A menina ficou um bom tempo sozinha comigo, ela escolheu um pigmento errado, né? Ela fez uma técnica praticamente compacta em mim, e aí eu fiquei assim, né, com esse início quadrado, e olha que eu fiquei olhando, né, mas eu tava começando no design, gente. Pelo menos o ponto alto ela fez, porque nem ponto alto não tava com a minha sobrancelha, porque o rapaz anterior não ajeitou. Agora, corajosa sou eu, né, fui modelo a primeira vez, deu ruim, depois eu fui modelo pela segunda vez no mesmo lugar e deu ruim de novo, só que aí deu ruim na cor. Aí cheguei em casa, no final de semana, minha mãe olhou pra minha cara e falou, bem feito, né? Mãe, sabe como é que é? Por que você foi fazer isso? E aí eu falei, não, vai clarear, porque 30 dias depois vai clarear. Na época eu não entendia, né? E aí ficou. Passou 30 dias, passou 60, passou 5 meses, nada desse troço clarear. Aí eu fui numa cidade vizinha, né? Procurar conserto pra minha sobrancelha. Porque assim, o que acontece? Quando eu falo para vocês que a gente tem responsabilidade com o cliente, é porque afeta. Isso aqui afetou minha autoestima. Porque as pessoas olhavam para mim e queriam rir, debochavam, faziam piadinha. Entendeu? Então, assim, eu tenho um tio, né? Ele não entende dessas coisas, né? Então, assim, ele olhou pra mim assim e falou, que é isso na sua cara? Você passou carvão? Já de idade, né, senhor? E aquilo me arrasou, gente, aquilo me arrasou. Fui visitar ele, me arrasou, voltei pra casa arrasada. E foi quando eu fui procurar realmente uma ajuda, ver se eu conseguiria arrumar a minha sobrancelha, tá? Então, assim, a gente precisa ter empatia com as pessoas, porque as pessoas não estavam tendo empatia comigo. Então, quando eu falo que a gente não pode errar, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso cliente, é disso, porque isso afetou a minha autoestima, tá? E eu não tinha o que fazer, não tinha como tirar. Então, eu fui num lugar para poder arrumar e ela pegou e falou para mim que ia arquear, afinar minha sobrancelha um pouco mais para arquear e ia neutralizar, né, para poder clarear. Só que eu não concordei com a conduta na época, né? Não era micropigmentadora, mas eu não concordei porque eu não queria minha sobrancelha fina. E nem muito arqueada, igual ela estava pensando que ia fazer. Até porque também, eu acho que ela estava querendo deixar igual a dela e que não me agradou. E eu falei, não vou arrumar. E ela me cobrou também R$ 1.700. Isso em 2015. Que eu fiz a sobrancelha, acho que foi em 2014, em 2015 eu procurei arrumar. Ou 2014 mesmo, não me lembro direito. R$ 1.700 hoje para uma sobrancelha é muito dinheiro. Imagina naquela época. Falei, não tenho, né? Eu estudando, não tinha como. Pagando estudo e tal. Então, eu já estava... Em 2015, isso mesmo, foi 2015, porque eu já estava fazendo minha pós-graduação. E como eu já estava com conhecimento bom em cosmetologia, eu mesma comecei a passar algumas coisas na minha sobrancelha para começar a despigmentar. Então, eu mesmo dei um jeito na minha sobrancelha, sem entender de despigmentação, sem entender de micropigmentação na época. Só de entender de cosmetologia, eu consegui ir clareando ela. Claro que levou mais de ano para fazer o que eu fiz, porque foi tudo de maneira tópica, tá? Tudo de creme tópico que eu fui passando nela. Nada de fazer com dermógrafo, igual hoje eu ensino, né? Então, assim, eu mesmo fui dando um jeito nela. E até hoje, a minha sobrancelha tem resquício dessa micropigmentação que foi feita em mim. Tá? Então, deixa eu desativar os comentários aqui. Vocês sabiam disso, que aconteceu comigo? Quem me acompanha há muito tempo, acho que eu já falei isso uma vez nos stories. Quem me acompanha há muito tempo sabe dessa história minha.
É. E até hoje a minha sobrancelha tem resquício disso, porque ela puxa para aquele leve acinzentadinho, bem leve mesmo, principalmente no começo dela. Mas não me incomoda, tô satisfeita, tá? Teve uma aluna que um dia printou minha sobrancelha e mandou no suporte criticando, mas um beijo pra ela, porque não tá me incomodando, tô super satisfeita com a minha sobrancelha, tá? Então, assim, a ética, gente, ela tem que andar junto na gente quando a gente é profissional e quando a gente não é. Porque eu sei o que eu passei na pele com essa sobrancelha, tá? E a foto ali, ela ainda não tá nítida, porque... né, tem gente que sabe, né, dessa história. E essa foto, ela não tá nítida, que ela foi tirada pela moça na época, e essa foto, ela tava perdida no meu e-mail, eu encontrei ela ano passado no meu e-mail. E aí foi quando eu até postei nos stories pra vocês, né? E depois eu falei, não, tem que guardar essa foto, de vez em quando tem que contar esse caso, né? Então, assim, consegui resolver meu problema. Depois eu fui fazer um curso em Vitória. Aí a professora em Vitória fez uma nova micro, mas aí já tinha desbotado bastante, entendeu? Só que assim, já tem que... Cara, tem muito tempo que eu não faço micropigmentação, deve ter uns 4 anos. Ela fez em 2016. Depois disso, eu mesma fiz em mim e depois eu não fiz mais. Pra mim tá ótimo do jeito que tá. Mais natural, entendeu? E sigo belíssima desse jeito aqui mesmo, tá? Prefiro porque eu já passei aperto com a minha sobrancelha. Então, por isso eu tomo muito cuidado na hora de fazer. Eu prefiro que a sobrancelha da minha cliente não fixe do que aconteça o que aconteceu comigo. Tá? Gente, são coisas que acontecem, né? Como se não bastasse, eu sofri com isso lá atrás e ainda sofro ainda, até hoje, entendeu? Porque, por exemplo, eu vendo isso, né? Então a minha sobrancelha era pra ser perfeita. Só que antes de eu trabalhar com isso, houve esse problema. Então a pessoa não sabe, por isso que eu falo. Não julgue a pessoa, você não sabe o que aconteceu lá atrás, né? A Lula ela pegou um vídeo meu, printou, deu um zoom e circulou. Assim que ela fez, tá? Pra vocês verem o que a gente passa no suporte. Ai. A gente finge demência, finge que não tá entendendo, entendeu? Então, aí, gente, eu fui passando tudo que era ácido que eu via. Vocês não façam isso em casa, eu passava. Mas era por autorresponsabilidade minha mesmo, entendeu? Era coisas que eu estava estudando na época. E foi. A minha não é fio a fio mais, a minha é ombré, não é ombré shadow. Fio a fio aqui não vai ficar legal mais, tá? Eu tinha vontade de fazer laser nela e tirar toda pra ver se eu faço. Porém, eu tô bem, eu não prefiro não mexer. Tô bem assim. Pensou acontecer isso hoje com a minha sobrancelha? Hoje não pode, porque hoje eu ensino, então minha sobrancelha tem que estar pelo menos mais ou menos, né? Ai. Então é isso, gente, que eu queria passar pra vocês hoje. Foi 1 hora de live hoje, né? E vai ter mais assunto pra gente. Amanhã nós vamos falar sobre se despigmentar é a única solução. Vou falar pra vocês que existem outros meios de trabalhar, tá? E aí, pra poder aprender a despigmentação a fundo, gente, não é aqui na live, tá? É lá dentro do curso, porque eu preciso formar você como profissional. Viram como é sério trabalhar com tudo isso? Mas vocês têm que entender cada etapa, cada detalhe, e a live já tá bem, assim, detalhado. Mas o passo a passo da despigmentação é impossível ensinar assim, tá? Numa live de 50 minutos ao vivo, não tem como, tá bom? Mas muita informação boa vai vir para vocês aqui, passo a passo de outras coisas, e que hoje eu já entreguei alguns ouros aqui para vocês, tá? Assim como eu venho fazendo já há 2 semanas. Então vale a pena, tá bom? E nós vamos falar de muitos... quem tem sobrancelha chumbada, dá para despigmentar e fazer fio a fio? Dá, mas nós vamos entrar nesse assunto essa semana, mais a fundo, tá? E eu vou ficando por aqui, gente. Recados. Quem quiser entrar para a fila de espera dos cursos, despigmentação, lábios, curso de lábios, curso de micro de sobrancelhas, curso de brow lamination, de design, oficina da micro, que é um curso muito importante, é só chamar aqui que eu mando a lista de espera para vocês, tá? A gente pode mandar também no grupo, eu evito ficar mandando muita coisa para não perturbar, mas é bom que a gente também se comunica, né? Mas o que eu tenho para falar?
O PDF vai estar lá no Telegram e vamos fazer foto. Se eu não fizer foto, daqui a pouco vocês vão brigar comigo. As aulas da sobrancelha tá também? As aulas de sobrancelhas da primeira semana e da segunda tá no YouTube, tá? Porque vocês são muito chorona, então eu deixei lá, suas chorona. E aí vocês vão fazer lá, vai lá assistir a aula de vocês, tá? Vamos fazer foto então. Foto. Show. Beijo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, hein? Gostei de ver todo mundo aqui hoje, tá? Voltem amanhã pra gente continuar. Só tá os sobreviventes aqui, hein? Beijão. Fiquem com Deus.